livro de Jeremias, no capítulo 31, novamente, nós vamos ler desta vez 2 versículos. Amém. Jeremias, capítulo 31, aleluia, e o verso 33 e 34. Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e 34. Que Deus possa suprir as nossas necessidades espirituais. Diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Aleluia! E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até ao maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Pai da glória, eu creio nesta palavra, Senhor, neste concerto que o Senhor fez por meio do varão que o Senhor enviou, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual pisou na cabeça da serpente. E ele esmagará Satanás muito breve. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu aqui estou para o teu serviço, ó Rei dos Reis. Amém, Jesus. Que o Rei dos Reis, o Cristo vivo, o Senhor Jesus Cristo, continue abençoando nossa vida e a nossa fé. E sempre que nós nos encorajarmos a ler a Bíblia, Ele sempre estará ali por meio do Espírito Santo nos instruindo. Graças a Deus, ontem nós tivemos o culto no lar do irmão Paulo em Tamarana e eu li Jeremias 31. Eu li Jeremias 31, verso 31 ao 33, que diz o Senhor que Ele faria com a casa de Israel um novo concerto. Não conforme o concerto que Ele fez quando Ele tirou eles do Egito. Ele faria um concerto diferente. Quando Ele, o Senhor, tirou o povo do Egito, fez um concerto com eles. Moisés subiu ao monte e Deus escreveu as leis. E quando Deus escreveu as leis, era para o povo segui-la. Mas ontem não pude dizer tudo, e tampouco hoje poderei dizer. A lei era falha. A lei não salvava. A lei condenava. A lei colocava você na prisão, mas não te tirava da prisão. A lei te proibia disso e daquilo. E o povo, por diversas vezes,
eles quebraram esse concerto. Então Deus diz em Jeremias 31 que dias viria que ele faria um novo concerto com a casa de Israel. E esse novo concerto não era conforme aquele, quando ele tirou eles do Egito. Agora, se nós for buscar, aquele concerto envolveu muita coisa. Não foi só escrever 10 mandamentos e enviar. Envolveu desde Moisés, o grande profeta por quem Deus trabalhou, foi Moisés. Antes de Moisés não se tinha a história de Abraão escrita. Antes de Moisés ninguém conhecia a história de Noé. Antes de Moisés ninguém conhecia a criação. Então o grande profeta foi Moisés. Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos e passou ao povo. Depois nós descobrimos que Moisés escreveu o livro de Gênesis. Mas Moisés não estava lá em Gênesis. Mas pela revelação ele escreveu o livro de Gênesis. E traz toda a história do povo hebreu. Desde a criação, Adão e Eva, e o pecado que chegou no jardim. E Deus expulsa eles fora do jardim e coloca 2 querubins guardando o caminho à árvore da vida, porque a árvore da vida precisava ser bem guardada, porque agora eles eram pecadores, porque havia tocado na árvore da ciência do bem e do mal e conhecia o mal. E Deus diz para eles não chegarem e pegar da árvore da vida e comer eternamente e viver eternamente em pecado. Expulso eles do jardim e coloco 2 querubins. Moisés escreveu essa passagem e diz que eles foram expulsos e começou os problemas e a árvore da vida foi guardada. Vocês não pensam que Israel ali, quando recebe as leis da mão de Moisés, não ficou sabendo essas coisas que eu estou citando? Ficaram sabendo sim. Porque é o livro velho dos hebreus. Eles sabem que pecaram. Mas então, vem Noé. E Deus destrói o mundo por Noé. De Noé, Deus começa novamente. Vem Abraão. De Abraão vem Isaac. De Isaac vem Jacó. De Jacó vem 12 filhos que foram para o Egito depois que haviam vendido José. E José se dá a conhecer a seus irmãos porque faltava comida na terra fora, mas no Egito havia comida. Para resumir, mudaram-se para o Egito e Israel cresceu no Egito e povoou, e Faraó fez deles escravos. Aí nasce Moisés no Egito, o libertador. E Deus faz esse concerto quando os tira da terra do Egito. Mas aí ele diz pelo profeta Jeremias que ele faria um novo concerto, não como aquele, que por aquele lá ninguém se salvou. Por aquele concerto pecaram, virou tradição. Guardar o sábado virou tradição. Abominaram, encheu as mesas de vômito. Encheram todas de vômito. Deus se zangou daquilo. Mas lembrem vocês que Deus havia guardado o caminho para a árvore da vida. Independente da lei. Independente da lei. Seria abrir o caminho para a árvore da vida. Mas Deus é justo.
Deus não poderia abrir o caminho para pecador comer da árvore da vida e viver todos esses pecadores matando, roubando e assaltando, viver eternamente. Não pode. Então, o conserto seria dar uma escolha. Aleluia! Dar uma escolha, direito a escolher. Se eu sou sábio, eu escolho a vida. Se você não é sábio, escolhe a morte. Agora, você disse, se você, irmão Paulo Sérgio, escolher a vida, você tem acesso à árvore da vida? Tem. No novo concerto, eu tenho. Não é o velho concerto. Porque no novo concerto, neste velho concerto, Deus trabalhou de Moisés. Aí colocou o povo na terra. Veio Josué, veio os juízes, veio Sansão dentro da terra, aí veio os profetas, lá em Reis, 1º e 2º Reis, veio o profeta Elias, veio o profeta Eliseu, veio Ezequiel, veio Daniel, quando foram para Babilônia. Deus trabalhou nesse velho concerto, até o livro de Malaquias. Até o livro de Malaquias, Deus trabalhou nesse velho concerto. Quando termina Malaquias, antes de começar ali, o Novo Testamento diz, o novo, não mais o velho, o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me regozijo nisso. Aquele que era digno, quando viu João chorava e ninguém era digno, né? Profeta nenhum era digno, Moisés que escreveu o Gênesis não era digno, Abraão não era digno, Jacó não era digno, Daniel não era digno, ninguém. Aquele que foi digno de desatar os selos. Começa ali, o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia diz o Novo Testamento. Esse Novo Testamento significa o novo concerto. Significa a nova aliança. A nova aliança. Na nova aliança, você tem acesso, ele abre o caminho. Ele desce na terra, nós estávamos todos perdidos, com lei ou sem lei. Com lei ou sem lei, o homem estava perdido. Porque o homem dependia do sacerdote, Arão ou os outros sacerdotes que vieram da linhagem, matar um cordeiro, que é um animal, que não tem vida, não tem alma, para me redimir. Matava ele e o sangue dele cobria o meu pecado. Mas a vida do cordeiro não era transferida para mim. Como pode um cordeiro transferir sua vida para mim? Ele é animalzinho, eu sou humano. O novo concerto, o rei do céu está observando, fala, meus filhos estão todos perdidos nesse velho concerto, eu vou descer lá. Só que se eu descer lá como Deus, eles não vão entender minha voz. Não vão entender não, porque eu, como Deus Todo-Poderoso, que sou o Espírito, eu não posso falar com eles. Para mim falar com eles, eu tenho que ser igual a um deles. Aleluia! Igual a um deles. Como poderia aquele moço que mudou para a faculdade com o irmão dele? As formigas entraram na mesa dele, subiam pela mesa, porque eles não tinham experiência em cozinha, e deixaram o resto de doce, as formigas tomou conta. E ele falava com as formigas, elas não ouviam não. Elas não entendem voz humana. Elas entendem voz humana? Não. Agora, se ele se transformasse numa formiga, esse moço, e descesse no formigueiro e falasse com elas, vocês acham que elas acreditariam que ele era humano e se transformou em formiga? Aí esse do céu desce e se torna um homem. Vocês acham que a humanidade vai acreditar? Não pode, é filho de José. Não pode, é filho de Maria.
Ali estava sendo aberto o caminho à árvore da vida. Ele dizia: eu sou o caminho, eu que sou o caminho. Porque lá no Éden, sabe por que Deus guardou o caminho à árvore da vida? Por quê? Porque pecaram, mas o resultado do pecado foi porque ouviram a mentira de Satanás, que é o pai da mentira. Mas eu, Jesus Cristo, sou o caminho e sou a verdade. A mentira que pregaram lá, eu sou a verdade. E vocês perderam a vida quando foram expulsos do jardim. Vocês perderam a vida. Eu sou a vida. Vocês não falam amém? Eu sou a vida, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Olha, vê o caminho aberto para você ir lá e tomar da árvore da vida, irmão e irmã, e comer dela e viver para sempre. Um novo concerto. Não conforme aquele velho concerto. Nesse novo concerto, isso é fé. Isso não vem com nada desse mundo. Não me ensinaram isso, roubaram esse prazer de mim. Aprendi lendo a Bíblia e buscando o Espírito Santo. Aquele professor, São João capítulo 14 diz: o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Os livretos não ensinam isso. Os livretos não nos ensinam essas coisas. Não. Os livretos não. A Bíblia ensina essas coisas. Então vamos continuar. Aí, naquele velho concerto, Deus falava pelo profeta. O profeta subia ao monte, porque as pessoas normais não podiam ouvir Deus falar, morriam. Quando viram o monte pegando fogo e os unidos da buzina, as trombetas tocando, disseram: não fale Deus conosco, fale Moisés conosco, porque se Deus falar, morreremos. E Deus estabeleceu que falaria ao povo por meio dos profetas. Não na nova aliança. Estão vendo? Na velha. Deus estabeleceu. E a expiação seria feita pelo sacerdote Arão e seus sucessores. Mas quando esse nosso Senhor Jesus Cristo morre na cruz, e lá havia o templo em Jerusalém, e tinha cortina, e atrás da cortina tinha o lugar santíssimo, ou santo dos santos, que só o sacerdote Arão podia entrar e levar o sangue. Quando o sangue do verdadeiro Filho de Deus é derramado lá na cruz, que eles entram no templo, o véu do templo se rasgou, querendo dizer: todos podem vir agora, amém? Todos podem vir agora, não é mais o sacerdote, porque agora ele fez de mim rei e sacerdote, nessa nova aliança, ele fez de mim rei e sacerdote. Agora tu pode ir a Cristo. Na velha aliança era o sacerdote fulano, era o sacerdote ciclano, porque não havia vindo o Espírito Santo. Mas aí perguntaram: mestre, depois que ele ressuscitou, então tu vai restaurar o reino agora a Israel? Ele diz: não necessitais saber e nem conhecer as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder ou a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra, em toda a Judéia. Foram para Jerusalém, sabendo que ele é o sacerdote, sabendo que ele havia morrido. Faltava um elo para cumprir. Um elo que ele prometeu em São João capítulo 14. Que seria: o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Lá Deus falava ao profeta, o profeta descia, falava ao povo. Na velha lei, Deus falava a Jeremias, Jeremias descia e falava ao povo. Deus falou a Isaías, Deus falou a Daniel, Deus falou de diversas maneiras. Hebreus capítulo 1 diz:
Deus antigamente falou aos pais, pelos profetas, mas a nós já nos falou nesses últimos dias, pelo seu Filho. Hebreus mostra isso tudo. Estudem o livro de Hebreus. Pelo seu Filho Jesus Cristo, Ele já nos falou. Esse Senhor Jesus Cristo é herdeiro de tudo. Por isso eu digo, minha igreja é no Senhor Jesus Cristo. Não é em Brana, não. Mentira. Minha igreja é no Senhor Jesus Cristo. Se tiver isso no céu, não, é fulano. Esse fulano vai ter que dobrar o joelho, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não é fulano que é o Senhor. Se tiver o fulano de tal, ele vai dobrar o joelho e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu me converti. A Bíblia veio a mim e as escamas caíram dos meus olhos. E não entenderam. Não entenderam. Né? Para muitos hoje eu sou um blasfemo. Para muitos hoje eu sou um blasfemo. Tá? Eu sou um que não tem valor. Eu sou um descrente, longe da misericórdia de Deus. Eu sou para muitos hoje. Porque vocês se converteram num ídolo. Convertam-se ao Senhor Jesus Cristo e vocês darão a mão a mim. Está vendo? Converta-te ao Senhor Jesus Cristo e você tem que pagar o preço. Mas eu estou, Senhor, eu estou disposto a sofrer pelo nome do Senhor. Quando o pastor foi me batizar naquele dia, a coisa mais certa foi quando aquele pastor falou: Paulo Sérgio dos Santos, você está disposto ele falou a coisa, porque se ele falasse outra coisa eu não diria não, mas aí ele falou a coisa certa. Porque hoje, quando vão batizar, eles colocam as pessoas dentro lá da água e diz: você crê em fulano de tal? Não, é desnecessário. Na Bíblia não diz que tem que crer em Pedro. Pedro, no dia de Pentecostes, não diz para crer nele. Diz para crer no Senhor Jesus Cristo. Hoje eles vão batizar, tem que crer em fulano, tem que crer no ministério do ciclano, do bertano, para depois, por último, se creem no Senhor Jesus. Primeiro crer no tal, crer no outro, crer em todo mundo. Não, mas aquele pastor, nesse tempo não tinha essas coisas ainda. Essas coisas surgiram de uns 7, 8 anos para cá. E o Espírito Santo, foi embora. Foi embora dali. Mas continua na sua palavra, honrando ela. Aí aquele pastor diz: Paulo Sérgio dos Santos. Eu disse: sim. Você está disposto a sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo? Eu disse: eu estou. Estou sim, Senhor. Você tem certeza que você aceitou Jesus Cristo? Nunca disse se eu aceitei irmão fulano, nem irmão, nunca disse. Você tem certeza? Eu disse: eu tenho certeza. Você está disposto? Eu estou. Então, diante de Deus e destas testemunhas, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o verdadeiro batismo da Bíblia. Este é o verdadeiro. Não tem que confessar Maria, não tem que confessar José, não tem que confessar Ciclano. Não. Confesse somente ao Senhor Jesus Cristo. Tudo é ídolo, tudo. Demais. Então, nessa nova aliança de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação está nele. Olhar para ele. O templo estava em Jerusalém. E quando Jonas
foi engolido pelo peixe, ele lá do fundo do peixe, do mar, na barriga do peixe, ele virou para o templo que estava em Jerusalém e orou. Porque todos que olhassem ao templo e orassem com fé, Deus ouviria a sua oração. E Jonas orou e falou com Deus, e Deus respondeu a oração de Jonas. Todos olhavam ao templo que Salomão construiu. Passaram diante de Jesus, ali os discípulos disseram: mestre, olha que grande templo. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. Destrua este templo, disse Jesus, e em 3 dias será levantado. Disseram: mestre, esse templo levou anos e anos. Salomão buscou madeira em diversas partes do mundo, de navio. Trabalharam para levantar esse templo, mestre. Quando ele disse aos discípulos que em 3 dias seria levantado esse templo, era ele o novo templo. Ele haveria de morrer. No 3º dia, ele ressuscitaria. E todos que olharem e orar com fé agora, olhem para o templo, o Senhor Jesus Cristo. Porque diz que lá no céu não há templo, nem necessita de luz. Porque o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é o nosso templo. Amém? Eu congrego no Cordeiro de Deus, que tirou os meus pecados. Nas minhas orações eu olho para Ele, que Ele levantou no 3º dia, para a minha justificação. Aí Ele envia o Espírito Santo em Pentecoste. E Ele diz, em São João 14, prometendo que viria novamente, disse: eu vou, em outras palavras, eu vou partir, eu desci na terra como homem, para falar com a humanidade como homem, mas na verdade eu não sou um homem comum, eu vou voltar ao Pai. O que quer dizer? Eu vou voltar ao Pai, eu vou voltar a ser o Deus Todo-Poderoso que eu sempre fui. É isso que eu queria dizer. Mas não vou deixar vocês órfãos. Não vou não. Não vou deixar vocês órfãos. Virei outra vez. Nossa. Virei outra vez. O Espírito de verdade é dizer que o mundo não pode ver nem conhece. Mas vocês conhecem o verão, porque Ele habita convosco. Aleluia! E Ele estará em vós. Esse Espírito da verdade é o Senhor Jesus Cristo em mim. Que quer dizer, na velha aliança não havia o Espírito Santo sendo derramado ainda, porque o Cordeiro não havia morrido. E as pessoas necessitavam ouvir um profeta. Na nova aliança, a Bíblia diz que Jesus veio e nos evangelizou. Quer ver? Vamos ler isso aqui? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler em Efésios, no capítulo 2. Aos Efésios, no capítulo 2, eu vou ler onde diz que o Senhor Jesus Cristo veio e evangelizou a paz. Você diz, esta velha aliança foi feita com o povo hebreu, não foi? Sim, com o povo hebreu, a velha aliança. Mas a nova aliança é para todos que aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Todos, tanto hebreu como gentil. Porque Pedro era judeu e nem se misturava com gentil. Mas o Espírito Santo diz: Pedro, tu deve ir na casa de Cornélio. Cornélio é gentil, ou como é que eu vou lá? Mas Deus já havia dado uma visão, dizendo: não diga aquilo que eu santifiquei de imundo. E quando Pedro chega lá, Cornélio diz: aconteceu assim, assim, assim. E o Espírito Santo mandou te chamar. Agora tu estás aqui, eu quero ouvir de ti. Pedro, sem entender nada, começou a falar do Cristo.
É por aí que começa. E diz que, dizendo Pedro ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu agora nos gentios. Oh! E agora? Ele não queria ir lá, porque eles eram gentios, ele cheio de religião. Aí quando ele começa a falar do Senhor Jesus Cristo, diz que o Espírito Santo caiu sobre todos eles. Então Pedro olha assim e diz: porventura eles agora podem recusar a água? Esses que, como nós, receberam o Espírito Santo? Os gentios receberam e mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10. Veja Efésios capítulo 2, versículo 13. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, não diz na igreja tal, não diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Perto do quê? Perto dele, porque ele é a nossa paz. Amém? Quando você não tiver paz, é porque ele não está com você. Quando você tem ele tem paz, e você tem paz com ele. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeu e gentio, fez um. Aleluia! Fez um. A Bíblia ensina isso. Efésios, Paulo, o apóstolo, ensina que de ambos os povos ele fez um. E agora? Como é que fica essas coisas? E derrubou a parede da separação que estava no meio. Lembra quando ele vai falar com a mulher no poço? A mulher não era judia, e ele era judeu. E judeu e gentio, judeu e samaritano, não pode conversar. Mas ele pode conversar, ele é Deus. Ele conversa com o Afeganistão, ele conversa com o americano, ele conversa com um argentino, com um africano, ele com um judeu, com um brasileiro, com todos. Porque a Bíblia diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubou a parede da separação que estava no meio, e na sua carne, a carne dele, quando foi esmagada, não daquele cordeiro velho de Arão, aquela lei acabou. Aquele pacto velho acabou. Perdeu o valor, o testamento velho. Na sua carne ele desfez a inimizade. E agora, hein? Mas não, salvação está em fulano. Isso aqui lança por terra todos esses dizeres inúteis. Não, salvação está em ciclano. Vamos ler a Bíblia. Não, salvação está em fulano de tal. Isto é, pela cruz, verso 16, ele reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, quando ele veio, ele evangelizou a paz. Agora estão evangelizando contenda? Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Os judeus estavam perto, ele evangelizou a paz. Os gentios estavam longe, ele evangelizou a paz. Ele não tem um evangelho para o gentio e outro para o judeu. Iludiram nós. Iludiram nós. Tanto judeu como gentio. Só tem uma salvação: o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquela única árvore da vida que estava no jardim que Deus poupou. Mas daí ele veio homem. E na carne dele, no sangue dele, temos acesso ao Pai. Seja gentil ou judeu. Se crer nele e aceitá-lo como Salvador, é salvo. É salvo. Não é que tem que crer no judaísmo também. Pedro pensava assim. Pedro pensava, não, tem que se circuncidar. Também, Paulo vem e prega, Jesus é a nossa circuncisão. E agora? Ele é a minha circuncisão.
O mesmo Deus que operou eficazmente em Pedro para o evangelho da circuncisão, operou eficazmente em Paulo para o evangelho da incircuncisão. Um falava, tem que circuncidar. Paulo dizia, não precisa circuncidar. Creia no Senhor Jesus Cristo e todo homem é completo nele. E agora? Mas e o irmão fulano? Onde é que fica o irmão fulano? Eu sou completo no Senhor Jesus Cristo. Tu é completo no Senhor Jesus Cristo? Onde que encaixa Ciclano agora? Onde que eu coloco ele? Onde ele entra? Ele se salvou como eu, através do Senhor Jesus Cristo. Paulo se salvou como eu, através do varão, o Senhor Jesus Cristo. Ele não é meu salvador. Paulo chega lá em Corinto e diz, vocês todos são carnais, sabe por quê? Uns aí dizendo, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo. Não, vocês devem ser de Cristo. Porque com essa discussão de vocês são carnais, meninos, levados por vento de doutrina. Aí estavam debatendo HAMs e tudo mais. Alguém disse a palavra mais verdadeira que eu ouvi no Facebook ultimamente. A palavra mais verdadeira. Alguém disse, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Amém. A salvação está no Senhor Jesus Cristo. Pronto. Acaba toda a discussão. E como é que... E o HAM? Não salva ninguém. Salvação está no Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas se eu ficar só com esse evangelho, eu não vou no arrebatamento. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, se esse Espírito habita em vós, ele também vivificará os vossos corpos mortais. E agora não vai? Oh, meu Deus! Está vendo como o homem é atrevido, maquiavélico, sagaz? Vamos focar só aqui para terminar. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, ambos em um só Espírito. A igreja do Senhor é espiritual, a igreja da terra é carnal, a igreja de Jesus Cristo é espiritual. Quando Jesus dizia à mulher, ela dizia, nossos pais adoraram nesse monte, porque ela era filha de Ismael, naquele monte que ela ia buscar água. E agora vocês, judeus, diz que é em Jerusalém o lugar de adorar, porque o judeu adorava no templo de Jerusalém. Jesus só disse assim, ele não vai concordar nem com isso, nem com aquilo. Ele diz, mulher, creia assim, chegará o tempo, o dia, e agora em que os verdadeiros adoradores do Pai adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Amém. Não é que tu tem que ir para tal lugar para adorar o Pai em espírito e em verdade. Na tua casa, debaixo da árvore, na casa de Cornélio, tá? Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a universal assembleia, a igreja invisível de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja visível é a católica. Essa é uma igreja visível que todo mundo vê, tira foto dela, põe ela na internet, põe ela na mídia, põe em todos os lugares, jornais falam dela, tem placa dela no fundo dos ônibus, tem tudo dela. Essa é a igreja carnal. Mas a igreja espiritual, que ele vem gerando em Espírito Santo, no Espírito da verdade que o mundo não pode ver, nem conhece. A partir de agora, ele diz, o mundo não me verá mais. Tem que pintar um Jesus na traseira de um ônibus para as pessoas dizerem, estou vendo Jesus, é um quadro pintado. Aquele lá não é o Senhor Jesus Cristo, aquele é uma pintura de Hoffmann. E está dentro dos tabernáculos, para todo lado, para dizer que tem Jesus lá.
para dizer que lá tem Jesus, tem uma pintura. Ah, mas o meu Senhor Jesus Cristo, Ele é Espírito e em verdade, Ele diz: a partir de agora o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, e eu estarei em vós. Estarei em vós até os últimos dias. Ah, agora o mundo não vai ver mesmo. Os eleitos vê. Os eleitos, a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Aí ainda eu quero deixar, acho que eu tenho mais 4 minutos ainda, não é minha filha. Aqui em 2 Coríntios capítulo 3, aleluia. Veja o que diz aqui, 2 Coríntios capítulo 3, verso 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Eles estão louvando a eles. Sim, irmãos, estão louvando a eles. Quando canta louvor aos homens. Porventura, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Ah, eu vou recomendar fulano de tal. As igrejas fazem isso. Paulo está dizendo: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. A palavra que Deus diz que o concerto seria escrito em nossos corações. Olha aí! Não seria mais num livreto. Olha aí! Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque agora já é manifestado que vós sois a carta de Cristo. Você é a carta de Cristo. Não é o livreto a carta de Cristo. É você, homem e mulher, filhos e filhas de Deus. Eu disse ontem, isso é o cumprimento de Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde o tempo passado, mas agora foi manifestado. Que Deus quis fazer conhecer. Qual é o mistério? Qual a glória desse mistério? Sabe qual é? Cristo em vós. Essa é o mistério que estava oculto na velha aliança. Deus estava escondido, o profeta subia, ouvia a voz, escrevia e descia. Deus estava escondido. Agora não, agora está Cristo em você. O véu rasgou. O véu rasgou, você entra no Santo dos Santos. Você está no Santo dos Santos. Você é uma carta lida, a palavra está em você. Porque é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta. Não foi escrito com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, lá na velha lei, mas nas tábuas de carne do vosso coração. Amém! Oh, essa é uma grande aliança. A única verdadeira aliança, não terá outra depois dessa. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Por Cristo temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem do Senhor. Amém? O qual nos fez também capazes. Ele nos fez capazes, eu me incluo aqui, de ser ministro de um novo testamento. E agora? Porque no velho, Deus havia falado aos pais pelos profetas. No novo, Ele falou pelo seu Filho Jesus. E eu sou ministro desse novo testamento. Não que Ele falou pelos profetas. Essa é a velha lei que passou. Agora, o qual nos fez ministro de um novo testamento, não da letra, aquela letra que ele escreveu, mas do Espírito. Amém? O Espírito da verdade que veio dentro de você. Mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito traz vida. Oh, glória! Glória, glória, glória! Aleluia! E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, aquele lá no monte veio em glória,
de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Oh, irmãos, por acaso não temos negligenciado isso, não? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, a lei condenava. O que a lei fazia? Condenava. Se isso foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, o que passou, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Aleluia! Esse permanece. Eu poderia continuar lendo. Paulo vem dizer agora: não somos como Moisés que põe um véu para cobrir. Não, porque estamos diante do Senhor, e quando estamos diante do Senhor, então o véu se tirará. Aquele véu, eu tinha um véu de religião nos meus olhos. Eu peguei tão recentemente, e Deus me deu uma força tão tremenda, que eu disse: as escamas caíram dos meus olhos. É verdade, esta é a grande verdade, a grande realidade. Tinha aqui uma grande religião. Eu era zeloso na minha religião. Hoje eu sou zeloso do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sou zeloso da Bíblia Sagrada. Hoje eu quero vivê-la como diz o Novo Testamento. Hoje eu quero vivê-la, pregar como ensina Atos dos Apóstolos. Essa eu quero. Pregar como ensina as cartas do apóstolo Paulo. Pregar como ensina lá, segundo Pedro, eu marquei também. Pedro marcou, disse, escreveu e diz: chegando vocês para ele, pedra viva, tá? Vocês são pedras vivas, reprovada pelos homens, mas para Deus eleito e preciosa. E vocês foram edificados, sabe o que? Casa espiritual, para a morada de Deus em espírito. Você é casa. Deus não está na casa lá, está na casa aí. Você foi edificado nessa casa para a morada de Deus no espírito. E aqui mesmo dizia: e assim que, ora, o Senhor é espírito, e onde está o espírito do Senhor, aí a liberdade. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o único, é a principal pedra da esquina. Amém. A qual todo edifício bem ajustado nele cresce. Para quê? Templo santo no Senhor. Você é o templo. Quando você passa diante de uma grande igreja, que igreja bonita, você é um templo mais bonito que aquela pedra lá. Porque você é pedra viva. Aquele templo vai ser destruído. Você diz: esse daqui não. Esse, se destruir, em 3 dias levantará. Porque agora é em espírito. A carne tomba, mas o espírito permanece. Deus não está nas paredes. A igreja parede, a igreja parede, filmam a igreja parede. Mas Deus não se filma com câmera. Deus não se filma, não se grava com áudio. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Leia a Bíblia e creia nela e viva por ela. Que Deus abençoe a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Pai. Esta será uma grande semana de trabalho na obra de Deus. Meu Deus, eu tomo todas as armas de Efésios capítulo 6. Meu Deus, eu me desprendo das coisas desta vida. Meu Deus, eu quero mais de Ti. Meu Deus, eu quero que essa palavra vá pelo mundo afora. Eu quero que as pessoas deixem os seus sistemas e convertam-se ao Senhor Jesus Cristo.
Eu quero ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, nascerem de novo, deixar de lado os seus livros de teologia, deixar de lado os seus livros de magia, os seus livros de coisas inúteis, e se apegar à Bíblia de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo serem edificados, casa espiritual para a morada de Deus em Espírito. Santifica as nossas vidas, nos dê a paz. Quem assistir ao Pai, seja abençoado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém, Jesus.